Quem está feliz por estar na casa de Deus, diga amém. Você sabia que existe alguém que te ama? E esse alguém não é o seu pai, sua mãe apenas. É alguém que está acima de todos eles. É o Senhor Jesus, amém? Você pode ter sido desprezado, rejeitado por tantas pessoas, mas existe um Deus que não te rejeita, que não te despreza, que prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tenho certeza que esse Deus está aqui nessa manhã. Ele trouxe você aqui porque Ele tem um plano na sua vida. Ele te conhece, sabe dos seus pensamentos, sabe das suas incertezas, da insegurança da sua alma, de tudo aquilo que se passa com você. Você, às vezes, pensa e se pergunta: será que Deus me ama? Deus te ama, amém? Ele é o Deus que te ama e te convida a você viver uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Eu quero convidar o grupo de louvor para cantar essa música com palmas que eles estavam cantando na hora que eu entrei. Me perdoaste, livre sou, me envolveste no teu braço de amor. Existe um Deus que ama você, amém? Pergunte para quem está do seu lado: você crê nisso? Sim ou não? Então vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! Como é bom sentir esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Deus. Nos comprou com sangue precioso. Oh, Jesus! Aleluia, cante: Tu és meu Deus. Tu és meu Deus, pois me compraste, com teu amor, me conquistaste, o teu perdão, não dá pra explicar, tua compaixão, não dá pra entender, cante mais uma vez: Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, pois me compraste, com teu amor, me conquistaste, teu perdão, não dá pra explicar, tua compaixão, não dá pra entender, me perdoaste, e livre sou, por isso cante: E livre sou. me envolveste em teus braços de amor, Me sinto firme, assentado à mesa estou. Nunca ninguém me amou, Nunca ninguém me amou desse jeito assim. Me sinto filho, Me sinto filho,
palma na mão, na palma na mão. Isso, louvando o nosso Deus. Abra o teu coração. O amor de Deus está penetrando nele. Aleluia. Glória a Deus. Cante, tu és meu Deus. Tu és meu Deus. Pois me compraste. Pois me compraste com teu amor. Com teu amor. Me conquistaste, Senhor. Me conquistaste. Então solta a voz, o teu perdão, diga isso. O teu perdão não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Tua compaixão. Tua compaixão não dá pra entender. Não dá pra entender. Me perdoar-te, diga isso. Me perdoaste. Então diga, e livre sou. E livre sou. Você é livre para louvar a Deus. Me envolveste em teus braços de amor. Em teus braços de amor. Me sinto filho, assentado à mesa estou. Nunca ninguém me amou desse jeito assim. Desse jeito assim. Me sinto filho. Me sinto filho, assentado à mesa estou. Nunca ninguém me amou. Nunca ninguém me amou desse jeito assim. Desse jeito assim. Agora declare bem bonito para Jesus. Desse jeito assim. Desse jeito assim. Nunca ninguém me amou. Nunca ninguém me amou desse jeito assim. Desse jeito assim. Toda a igreja diga isso. Desse jeito assim. Nunca ninguém me amou. Declare isso. Aleluia. Nunca ninguém me amou desse jeito assim. Desse jeito assim. Vamos aplaudir o nosso Deus. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Abra no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te pedimos, meu Pai, nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, nos abrindo entendimento, nos fazendo firmes e fortes pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos.
Diga graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre 4 coisas que nós não podemos esquecer. 4 coisas que não podemos esquecer. Às vezes nós começamos a nossa caminhada cristã e à medida em que o tempo vai passando, existem coisas básicas no Evangelho que sem a gente perceber, a gente vai se esquecendo. E essas coisas básicas eu as chamo de pilares de sustentação da vida cristã. Assim como nós temos nesse prédio várias pilastras ou pilares que sustentam esse prédio, porque se elas não existissem, esse prédio não estaria de pé. Existem também princípios e coisas importantes que são pilares da vida cristã, que nós não podemos esquecer. E muitos acabam passando por privações, por problemas, por adversidades, porque acabam se esquecendo de coisas importantes e fundamentais acerca do Evangelho. E eu quero falar com vocês sobre 4 delas. Existem mais, mas eu quero falar sobre 4 coisas que não podemos esquecer no que diz respeito ao Evangelho de Cristo e à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante porque você, quando não se firma nesses pilares, você não tem sustentação para seguir adiante. Porque as adversidades, as batalhas, as provações da vida cristã, elas são inúmeras. Porém, se nós estivermos firmados nesses pilares de sustentação, nós não iremos cair, não iremos nos prostrar diante dos problemas, não iremos deixar ser levado pelas tempestades da vida, que são muitas. E às vezes existem momentos que parece que nós não iremos aguentar, mas se nós estivermos firmados, simplesmente agarrados nesses pilares de sustentação, nós não seremos levados pelas adversidades da vida. Quais são eles? O primeiro, essa verdade, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. A primeira coisa que eu não posso esquecer é que Jesus é o caminho. Não existe outro. O homem sem Jesus, ele é uma pessoa sem direção alguma. É uma pessoa sem direção, sem rumo. É uma pessoa que faz as coisas por conta própria e depois se arrepende do que fez porque ele não está no caminho, que é Jesus. Eu preciso estar no caminho. Eu não posso esquecer que Jesus é o caminho. Há alguns que dizem que todos os caminhos levam a Deus, e é uma mentira muito grande. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. E sem Jesus eu nada sou, e sem Jesus eu nada posso fazer. Há uma diferença muito grande em estar em Jesus, que é o caminho, e estar na religião. Há muitas pessoas que pensam estar em Jesus, no caminho, mas estão apenas em uma religião. Eu sempre digo que a religião é um voo muito baixo. Jesus é o voo mais alto, porque Ele é o caminho. Nós precisamos analisar e precisamos vigiar para que não saiamos do caminho que é Cristo. Deixa marcado aqui em o Evangelho de João. Abra agora em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13 e versículo 14. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 13 e 14. Aqui o Senhor Deus faz a seguinte advertência aos filhos de Israel, e que também
se refere a mim e a você. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Preste atenção no verso 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Aqui o Senhor Deus, desde o início, o povo de Israel, o povo de Deus, Deus vem demonstrando uma preocupação, um cuidado para que o povo permanecesse no caminho, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Por que que Deus disse isso, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita? Porque às vezes nós desviamos. Às vezes desviamos para a esquerda, desviamos para a direita. A esquerda representa a frieza espiritual, que acabam muitos entrando pelo caminho da frieza espiritual, desanimando, desistindo, abandonando a fé. Outros acabam desviando-se para a direita, que é o fanatismo religioso. Entram na religiosidade e começam a se tornar pessoas fanáticas. E entre elas é aquela pessoa que adora uma imagem e escultura, não há mais diferença alguma. Ela pensa que é diferente, mas ela está agindo de forma igual, porque ela está deixando se levar pelo espírito da religiosidade. Nós precisamos vigiar para não entrarmos para esse fanatismo religioso, que muitas vezes nos tira do plano e do propósito de Deus. Nós não podemos desviar nem para a esquerda, frieza espiritual, e nem para a direita, fanatismo religioso. Fanatismo religioso. E tem pessoas, às vezes eu atendo pessoas alucinadas, dizendo: eu vi um anjo, porque eu vi isso, que eu vi aquilo. Eu não duvido muito, mas você vê pela vida espiritual da pessoa, que ela não tem um crescimento espiritual para dizer que viu isso ou aquilo. Você vê que aquilo é apenas um fanatismo religioso. Alguns anos atrás, na cidade de São Paulo, capital, uma senhora saiu de um culto, diz que estava cheia do Espírito Santo, pulando, aquele descontrole totalmente emocional. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas numa dessa ela pula, bate a cabeça no poste, racha a cabeça e morre. Que Espírito Santo é esse que faz a pessoa ficar pulando, e perdoa a expressão, igual um bobo, e bater a cabeça no poste e morrer? Isso é o quê? É o fanatismo religioso. E há muitas pessoas se desviando. Há muitas pessoas se desviando do caminho e entrando no fanatismo religioso. E Satanás tem feito suas vítimas justamente aí, de uma forma sutil. Ele faz a pessoa se enveredar para o caminho da religiosidade, porque a religiosidade, ela trabalha de uma forma tão sutil na vida da pessoa, que ela acha que com aquele tipo de comportamento, ela está servindo, ela está agradando a Deus. E muitas vezes, quando você tenta mostrar para esta pessoa, dentro do amor de Cristo, qual é o caminho, a verdade, ela fica irritada com você, fica aborrecida com você. Muitas vezes acaba se tornando seu inimigo. Por quê? Porque ela está tomada por um espírito chamado
espírito da religiosidade. Veja que se nós permanecemos no caminho, na presença de Deus, o que vai acontecer? Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Nós estaremos por cima e não por baixo. Mas a condição para que isso aconteça é eu estar no caminho que é Jesus. Porque há muitas pessoas clamando e não vê resposta. E nem verá, enquanto não tomar uma decisão de se colocar no caminho. Enquanto você não se colocar no caminho, a porta do emprego vai continuar fechada. E o que passa por nos colocar no caminho? Arrependimento. Se você é aquele tipo de pessoa que peca, desobedece a Deus e não vem um remorso no seu coração ao ponto de você dizer: Deus me perdoa porque eu fui além do que era permitido, você nunca vai se colocar de volta no caminho se não houver arrependimento. Essa era a preocupação de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel estava se voltando para o fanatismo, se voltando para outros deuses. E ele falou mais no livro de Josué. Vamos abrir Josué capítulo 1, versículo de número 7. Josué capítulo 1, versículo de número 7. O Senhor Deus diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, olha aí, nem para a direita, ou melhor, nem para a esquerda, e nem para a direita, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Mais uma vez Deus demonstra a preocupação em relação ao povo deles não se desviarem do caminho. Eles não se desviarem do caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas permanecer no caminho. E isso é um pilar de sustentação para a vida do crente. E você sabia que estar no caminho, preste atenção que é a parte mais importante desse primeiro ponto que nós não podemos esquecer. Isso aqui é o mais importante. Você sabia que estar no caminho traz crescimento para cada um de nós? Cresce a pessoa que está no caminho. Você precisa se examinar. Será que eu estou crescendo? Será que eu estou desenvolvendo a minha fé? Eu estou melhor do que eu estava antes? Ou eu estou pior? Ou estou do mesmo jeito? Porque quem está no caminho cresce. Provérbios capítulo de número 4, versículo 18. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Provérbios 4, 18 está escrito assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Preste bem atenção no que Deus está dizendo. A vereda do justo. Vereda é o quê? Vereda é caminho. E quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo pelo sangue derramado na cruz. Aquele que aceitou o sacrifício genuíno de Jesus Cristo, Cordeiro imaculado de Deus, lá na cruz do Calvário. Ele se tornou justo. E diz aqui que a vereda, o caminho do justo, que é Jesus, é como a luz da aurora,
que vai acontecendo com ele? Vai brilhando mais e mais até ser dia. Ou seja, ele está sempre em processo de evolução. Quando ele está no caminho, ele vai brilhando, 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 como a luz da aurora. Acorda bem cedinho, um pouco antes aí das 5 da manhã. Você vai ver um pouquinho de luz só. No decorrer do tempo, o dia vai ficando um pouquinho mais claro. Aí vai, no decorrer do tempo, mais claro ainda, até se tornar um dia perfeito. Quem está no caminho, que é Jesus Cristo, evolui, cresce, está em constante evolução. Ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai desenvolvendo a sua fé, a cada dia, a cada instante. Se você não está crescendo, como o exemplo que ele dá, a vereda do justo, é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Começa aquela luzinha apagadinha, bem fraquinha, mas o tempo vai passando, ela vai tornando-se cada vez mais forte, ela vai tornando-se cada vez mais real, até ser um dia perfeito. Esse é o processo de quem está no caminho. Esse é o processo que quem está com a sua vida em Deus. Porque Deus não atrasa a vida de ninguém não, meus amigos. Deus faz a pessoa melhorar, desenvolver a cada dia, a cada instante. Então não posso esquecer. Veja o que o apóstolo Paulo disse em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículo de número 5. Perdão, versículo 11 primeiro. Treze, 11. Treze, 11. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Paulo está em processo de evolução, de crescimento. Mas como Paulo usa essa terminologia, menino, esse exemplo, ele já era adulto, é verdade. Mas a vida cristã começa como a vida do ser humano. Ele nasce em Cristo e ele começa então como uma criança espiritual, dando os seus primeiros passos. E à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo. E aí Paulo começa a dizer assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Olha só. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas ainda falam como menino. Vive confessando derrota. Fala como menino espiritual, gente. Vive apegado ainda às coisas do mundo. Apegado a uma série de coisas que deveria já ter desapegado, porque ainda é menino. Até quando? Se você não voltar para o caminho de Deus, você vai continuar na meninice espiritual a vida toda. Ele diz aqui: eu falava como menino e sentia como menino, sentia.
Essa palavra sentir está ligada ao emocional. Irmão, tem gente aqui que se o discurso for um pouquinho mais duro, se ofende. Tem obreiro aqui, se chamar a atenção um pouquinho mais forte, ele se aborrece. Sabe por quê? Porque ainda sente como menino. Não cresceu. Sabe quando você percebe que a pessoa cresceu? Quando você chama a atenção dela. E no dia seguinte, ela se comporta da mesma maneira com você, ou seja, ela não mudou com você. Ela não mudou. Ela continua do mesmo jeito. Ela te dá o bom dia, ela olha para a tua cara, tudo bem? Isso significa que ela cresceu. Nós precisamos parar de sentir como menino, ficar igual menino. Você chama atenção, não vem mais nessa igreja. Então vai na igreja do diabo, que talvez lá você vai se sentir bem. Porque na igreja do diabo é que passa a mão na cabeça da pessoa e faz a pessoa viver na porta larga, que a porta larga todo mundo entra. E na porta larga todo mundo entra para a porta do inferno também. A porta larga é a porta para o inferno. Na igreja do diabo, ninguém se preocupa em pregar contra o pecado. Na igreja do diabo não existe confronto da palavra de Deus com as coisas erradas que nós praticamos. Passa a mão na cabeça, não, você pode ter quantas mulheres você quiser, você pode beber uma cervejinha, uma cachaçinha, você pode de vez em quando dar uma pulada na cerca, que não faz mal. Isso é a igreja do diabo. Uma vez eu atendi um pastor dizendo, eu quero passar para a tua igreja, mas por que você quer ser pastor da minha igreja? Primeiro que você precisa ver o que está acontecendo. Ele disse, não, porque eu fui pregar na minha igreja sobre um determinado assunto, a direção da igreja disse que aquele assunto eu não podia pregar, porque aí depois as pessoas que tinham mais dinheiro na igreja começaram a pressionar a liderança da igreja, porque o pastor estava pregando acerca de um determinado assunto. Sabe qual era? O vício do cigarro. E tinha alguns dizimistas da igreja que eram viciados no cigarro. E começaram a pressionar a liderança da igreja, que ele estava pregando contra o vício na igreja. E a Bíblia não manda pregar contra isso? E por conta disso ele foi afastado. Afastado. Sabe por que a pessoa sente, fica chateada quando toca na ferida dela? Porque ela ainda sente como menino. Ela sente. E nós precisamos deixar isso. A igreja do diabo é isso aí. Todo mundo, vamos lá, pinta e borda. Não tem remorso, não tem arrependimento, não tem postura correta. E por causa disso, é que muitas pessoas estão se desviando do propósito de Deus. Falava com o menino, sentia. É fraco emocionalmente. É fraco. Porque não está no caminho. Discorria-se, ou seja, me comportava como menino. Comportamento de menino. Meninice espiritual. Mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, eu cresci. Acabei com as coisas de menino. Ou seja, parei de falar como menino. Parei de sentir como menino. Parei de me comportar como menino. Amém? Então a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que Jesus é o caminho. Quem está no caminho, cresce. Está em constante evolução. Por isso é que Deus se preocupou em falar para o povo de Israel, não desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Permaneçam no caminho. Voltando para João 14, 6.
E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Segunda coisa, e a verdade. Irmão, a segunda coisa que nós precisamos guardar e não esquecer que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, não é absoluta. Se você vai fazer alguma coisa, e você quer saber se tal coisa que você vai fazer é certo ou errado, vá para a palavra de Deus. A palavra é Jesus. Ela é a verdade absoluta, gente. Ela é a verdade absoluta. Ah, mas o fulano disse, o Bertrano falou. Mas veja o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3, verso 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Versículo 4, agora preste atenção. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus o quê? Verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Então, Jesus é a verdade absoluta. O fulano falou, mas a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não vou ficar com as mentiras que eu vejo nos jornais, mas eu vou ficar com as verdades que saem da boca de Deus. A palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui saiu da boca de Deus. Jesus é a verdade absoluta. Irmão, quando ele disse que os filhos são heranças do Senhor, isso é a verdade, e verdade absoluta. Quando ele disse que pelas feridas de Jesus você já foi sarado, é a verdade absoluta. Quando ele disse crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é a verdade absoluta. Não aceite as pessoas dizerem que o seu filho não tem jeito, seu marido não tem jeito, sua esposa não tem jeito, porque a palavra de Deus diz ao contrário, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu não posso esquecer que Jesus é a verdade, e é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. E tudo que ele diz é verdadeiro. Quantos creem nisso? Diga graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, viver a vida em Cristo é viver a vida na verdade, que traz conhecimento, e esse conhecimento nos liberta completamente. Diga assim seja. Terceira verdade, voltando para João 14, 6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e ele diz, e a
a vida. Sem Deus não há vida, irmãos. Somente em Deus temos a verdadeira vida. Salmo 36, 9. Salmos capítulo 36, versículo de número 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Louvado seja o nome de Jesus. Porque em ti está o manancial da vida. Ou seja, em Deus. Sem Deus não há vida. E eu quero aproveitar para fazer aqui o comentário com base em que Jesus disse também no Evangelho de João. Pegue lá a Bíblia. João capítulo 15. João capítulo de número 15. Versículo 1 a seguir. Evangelho de João capítulo 15, do versículo 1 a seguir. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Veja que Jesus aqui faz uma comparação, se intitulando como a videira verdadeira. Existem videiras que não são verdadeiras. Ele é a videira verdadeira. Ele disse: meu pai é o lavrador. Mas no versículo 4 ele diz algo importante, dizendo: está em mim e eu em vós. Como a vara, olha, presta atenção. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim vós, se não estiverdes em mim. A vara sozinha não dá fruto. A vara precisa estar ligada na videira. Porque quem dá vida à vara é a videira. E dá condições a ela para produzir. Nós somos esta vara. Versículo 5 diz: eu sou a videira e vós as varas. Será que você não está como uma vara desligada da videira? Porque aí você está sem vida. Uma vara que não está ligada à videira, não está ligada à vida. Sim ou não? E o que vai acontecer com esta vara? Vai secar, vai morrer, não vai dar fruto. Por isso que tem muita gente secando espiritualmente, morrendo espiritualmente, porque é uma vara que não está ligado na videira que é Jesus. E Jesus é a vida. Não existe vida fora de Jesus. Não existe. O galho, se não estiver ligado na videira, não dá fruto. Meu amigo, minha amiga, você pode permanecer dentro da igreja anos e anos, mas se não estiver na videira, não estiver ligado na videira que é Jesus, não vai dar fruto. Não vai prosperar, não vai progredir, não vai para frente, porque não está ligado na videira. Então ele é a vida.
Ele é a vida, vamos nos ligar na vida, porque Ele vai passar essa vida para a gente e a gente vai dar fruto. Quem está entendendo aí, diga bem. Quarto, para encerrar, quarta coisa que nós não podemos esquecer. Voltando para o capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo ninguém, ou seja, não tem exceção. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ninguém. Ninguém consegue ir a Deus. Por isso que no início ele diz, eu sou o caminho. Caminho para quê? Para você ir a Deus. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por isso que toda oração que nós fazemos, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Não é por acaso. Porque Ele mesmo ensinou que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, Jesus. Então, quando você for orar, seja a oração mais simples, ela deve ser feita em nome de quem? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti para pedir tal coisa, para pedir pelos meus filhos, para pedir pelo meu relacionamento, para pedir em favor do meu trabalho. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Irmãos, vou tocar num assunto aqui, não fique chateado comigo não. Mas Maria não é intercessora. Eu amo Maria. Eu amo Maria. Ela foi escolhida para um propósito especial. A Bíblia a chama de bendita. Ela é uma mulher bendita. Mas ela não leva ninguém a Deus. Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Maria tem o lugar dela, de mulher bem-aventurada, que foi escolhida para um plano especial de Deus para dar a luz ao menino Jesus, mas ela não é digna de ser adorada. E nem virgem ela é mais, mas Jesus não nasce. Jesus teve outros irmãos. Jesus teve outros irmãos. Ela deu à luz a outros filhos. Então tem gente tentando ir a Deus por Maria. Tem gente tentando ir a Deus através da Maria. Não, eu amo Maria. Maria foi mulher maravilhosa. Quantos creem nisso? Mulher santa de Deus, amém? Mas ninguém vai ao Pai por ela. Nós só vamos ao Pai por Jesus. Maria foi mulher de Deus, que quando o anjo apareceu para ela e falou do plano da salvação, ela disse, cumpra em mim segundo a sua palavra. Ela se colocou debaixo de um plano divino, se sujeitou a tanta coisa, porque naquela época ela não havia tido nem relação com José, mas ela se achou grávida, só que a Bíblia diz pelo Espírito Santo. Ela se sujeitou a ser mal falada pela sociedade até, mas tudo por um plano divino. Mas depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. Jesus teve outros irmãos. Maria tem o seu lugar, agraciada de Deus. Às vezes quando eu cheguei aqui há uns 3 anos atrás, eu falava na rádio, em nome de Jesus Cristo, filho da bendita Virgem Maria. Não estou falando mentira nenhuma, porque Jesus é filho da bendita Virgem Maria. Amém? Porém, Maria não leva ninguém a Deus. Ninguém.
Então eu preciso entender que ninguém vem ao Pai se não for por quem? Por Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Está escrito assim: por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens que venham ao conhecimento da verdade. Mas como é que o homem vai ser salvo, vai ter conhecimento da verdade, se a gente não prega a verdade? Por isso que a verdade tem que ser pregada. Ainda que ela incomode, mas ela tem que ser pregada. Olha o verso 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só tem um mediador. O que é o mediador, irmãos? O que é o mediador? É aquele que faz a ligação entre nós e Deus. Não existe outro. Você pode tentar ir a Deus por Maria, mas não vai conseguir. E tentar ir a Deus por outros deuses, mas não vai conseguir. Você pode fazer sacrifícios, você não vai conseguir a Deus. Nós só temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Eu quero encerrar com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 27. Lucas, capítulo 11, versículo de número 27. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que amamentastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha que interessante. Vieram até Jesus querendo tirar a glória de Deus. Olha, bem-aventurado o ventre que te deu a luz e os peitos que te amamentaram. Falei, não, bem-aventurado é quem ouve a palavra e pratica. Jesus viu que a coisa estava saindo fora. Falou, não, é bem-aventurado é quem ouve e quem pratica. Irmão, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Me perdoe se você tem outra religião, a gente não está aqui tratando de religião. A gente está aqui falando da palavra de Deus. E ela é a verdade. Para encerrar, João 14:6 novamente. Quais as 4 coisas que nós não podemos esquecer? Primeiro, que Jesus é o caminho. Segundo, a verdade. Terceiro, a vida. Quarto, que ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Mas Camila, eu conheci esse versículo, mas eu não tinha aprofundado como o senhor aprofundou hoje, não tinha esse conhecimento. É por isso que muitas vezes a gente vai deixando as coisas simples. Se eu não colocar no coração, Jesus é o caminho, eu tenho que permanecer no caminho.
eu vou ter problema. Se eu não colocar no coração que Jesus é a verdade, verdade absoluta, eu não vou conseguir ter vitória, ter êxito. Se eu não entender que Jesus é a vida, que só tenho vida se estiver ligado nele, eu vou ter problema. E se eu não entender que por ele é que eu vou a Deus, eu vou tentar usar outros meios e métodos para ir a Deus, mas não vou conseguir. Vou ficar frustrado. Coloque a mão sobre o seu coração, diga: Senhor Jesus, através do Espírito Santo, faz-me lembrar, não me deixe esquecer, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e que eu não posso ir ao Pai se não for por Jesus. Espírito Santo, não me deixe esquecer. Quando alguém disser algo, eu tenho que avaliar o que foi dito, se está de acordo com a palavra, porque a palavra é a verdade, e verdade absoluta. E eu creio nela como verdade absoluta, e não abro mão dela como verdade absoluta para a minha vida. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vamos aplaudir o Senhor.